Vocês gostariam de transformar esse material reciclável, sucata, potes, plástico, metal, nestas obras de arte? Então não perca esse vídeo. Para esse primeiro vídeo eu preparei um conteúdo chamado Scratch Build. O Scratch Build é uma técnica dentro do plastimodelismo onde a gente consegue construir qualquer tipo de veículo de naves espaciais futuristas, de acordo com a nossa imaginação, utilizando materiais recicláveis, como por exemplo potes, frascos, embalagens que a gente não vai utilizar mais. Trouxe aqui para mostrar para vocês uma caixa cheia de lixo, cheia de tranqueira, embalagem de shampoo, embalagem de bebida láctea, de desodorante, peças de computador, peças de carro, tá? Embalagem de remédio, vazias, peças que eu não sei de onde vieram, eu achei, coloquei aqui, amaciante, detergente. É assim, essa técnica consiste em você utilizar esse tipo de material, só que esse material não pode ser muito mole, não pode ser muito maleável, senão a tinta, depois de pintado, a tinta sai. Você precisa de um material que tem um plástico ou um metal bem durinho, tá? E não flexível. Eu achei duas caixas de som na rua. Eu decidi pegar essas caixinhas de som, lavar, deixei na água com detergente de um dia para o outro, esfreguei bem, lavei, elas estão limpas, tirei o parafuso, tirei o alto-falante de dentro e eu acho que vou usar isso aqui como corpo principal para fazer o scratch, tá? Elas estavam encaixadas assim, ó. Deixa eu botar a câmera aqui. Vou botar a câmera aqui, bonitinho. Aqui, ó. Elas estavam encaixadas assim. Deixa eu afastar mais. Bom, elas estavam encaixadas assim. Elas eram assim. Tá? Então a caixa de som era assim, ó. Essa posição. Eram duas. A outra tá guardada. E aí a gente vai usar ela para criar alguma coisa. Eu acho que eu vou desconfigurar um pouco essa embalagem e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar ela assim. Ela cria um ângulo diferente aqui, ó. Tá vendo? Um ângulo diferente aqui. Eu não sei se a lâmpada está atrapalhando ou ajudando, mas vamos lá. Eu vou filmar então o processo de colagem e vamos lá. Bom pessoal, a técnica de scratch ela é bem simples, né? A gente precisa de objetos, né? Como eu havia dito anteriormente, e muita criatividade, né? E para começar, a gente não precisa de muitos materiais. Eu tenho porque já mexo um tempo com isso. E é um hobby meu, mexer com bastante ferramenta, tá? Mas basicamente a gente vai usar cola, né? E essa cola de preferência uma Bonder, né? Uma cola que tem uma resistência à cola muito grande, né? Que ela colhe muito bem. Eu também tenho cola quente, né? Algumas peças que não vão ficar à vista, eu posso preencher e utilizar a cola quente, que a fixação para mim ela é bem melhor, né? E aí, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo testes de encaixe, né? Eu estou vendo se a tampinha encaixa no ângulo, se eu vou precisar fazer um recorte. Aí, no caso aqui, eu utilizei a mini retífica, né? Para fazer os cortes em ângulo. Preenchi com cola quente, consegui esconder bem a cola quente ali. E agora eu estou fazendo os testes de tampas, né? Estou pegando as tampas, colocando as laterais e vendo qual a melhor posição que ela se encaixa ali, que vai ter uma estética interessante. Então, eu vou olhando o objeto, girando ele na mão para ver se eu consigo ter um ângulo de visão legal e começo a imaginar onde as peças podem ficar melhor posicionadas, né? Ali no caso usei uma tampa de uma embalagem de creme, de uma marca famosa aí, tal, que eu achei no lixo, né? E agora eu começo a verificar os encaixes das outras peças, né? Conforme eu vou fazendo, eu vou imaginando, por exemplo, aquela parte laranja, onde tem a tampa de maionese e a parte de trás, né? Então aí você pode ver que eu já colei a parte, né? Isso aí veio de uma caixa de som, essa parte de trás. Embaixo a gente tem um resistor, a parte de uma fonte de computador também que foi desmontada. E como eu falei, eu giro bastante a peça para ter uma noção tridimensional dela, para começar a imaginar alguma coisa, né? As peças da fonte que eu desmontei há pouco, eu encaixei ali atrás,
Eu dei uma acelerada no vídeo para não perder muito tempo, né? Que o processo ele é bem legal de ser visto também rápido, né? Esse processo para montagem da caixa preta, dessa caixinha preta, até todas as peças coladas, né? Eu levei aproximadamente 6 horas para fazer. Então foram 6 horas. Reparem também que o que eu chamo de pelo, né? A gente no modelismo, no plastimodelismo, a gente chama de pelo, são os detalhes, né? Os detalhes que escondem, principalmente no Scratch, como é um objeto que muitas pessoas já conhecem, tipo um mouse, uma caixa de som, uma embalagem de perfume ou uma embalagem de alguma bebida e tal. Então a gente tenta esconder a característica que ela está ali, né? A gente usa o corpo da peça, mas ao mesmo tempo a gente usa os objetos pequenos, menores, que a gente chama de pelo, né? Porque se você imaginar um animal, por exemplo, sem pelo, ele literalmente fica pelado, né? Então os detalhes que as pecinhas menores para colar no objeto que você está montando, ela começa a disfarçar a característica do que era. Por exemplo, nesse estágio aqui, a gente já percebe que a caixa de som já não está tão caracterizada como caixa de som, né? O que interfere bastante a percepção é que ela não está pintada, né? Então aqui no caso, essas peças que está sendo mostrado aqui, que eu estou usando, essas peças foram achados, né? Eu achei um teclado de computador e desmontei. Essa pecinha branca aí, que super legal, tem cara de Lego, ela foi encontrada, ela fica debaixo dos botões do teclado, né? Então eu desmontei o teclado e consegui encontrar, além dos botões que são bem úteis também, mas eu não usei nesse projeto, a parte de baixo, que são as pecinhas coloridas brancas que se encaixam muito bem, dão cara de turbina, de encaixe de tubulação e tal, né? E aqui eu tive que mudar um pouco a câmera, né, pra ter uma outra percepção. Eu coloquei mais iluminação em cima da mesa. Como esse é o primeiro vídeo, né, até desculpa a qualidade, não tenho hábito nem experiência em gravar essas coisas assim, né? Então quem sabe apareça outros vídeos aí. Então eu troquei a câmera de posição para ficar mais fácil para visualizar, né? Achando que ia ficar mais fácil, eu acho que até ficou bom sim, mas ela ficou um pouco menor, estreita, né? Não consegui editar, não consegui girar, ela ficou pequena. E aqui é o seguinte, essa peça que eu estou segurando ali, que eu estou fazendo medidas, ela é justamente um teclado, né? A parte é o teclado sem as teclas, então ela tem esses buraquinhos. E aí eu peguei a mini retífica, recortei um pedaço que eu achei interessante para colocar na lateral da nave, né? Eu achei que ia ficar bacana na lateral e acabei abraçando essa ideia. Eu dou uma lixada para dar acabamento, para tirar as imperfeições da retífica, né? Que eu uso o disco de corte. Vocês podem ver que são muitas coisas adaptadas, né? Por exemplo, essa folha de lixa, ela foi colada numa madeira. Então, porque eu preciso de uma superfície reta. Se eu usasse a lixa na mão, a minha mão tem curvas, então pode ser que o apoio da curva da minha mão interferisse para lixar a peça. Ficaria uma peça meio ovalada, arredondada, com uma imperfeição. Então eu uso lixas de gramatura diferente para fazer esse acabamento, tá? E aí a gente faz um estudo ali de qual é o melhor ângulo, lugar para colar. Pega a cola Bonder, que é adesivo instantâneo. Uma dica, né? A cola Bonder, ela é ativada com oxigênio, né? De preferência ar frio. Tava vendo um vídeo na internet de um modelista onde ele usa a cola Bonder e ele usa um gás engarrafado que ele espirra. Não sei se é hidrogênio, o que ele usou ali, não faço ideia. E a cola seca muito rápido, fica muito firme no plástico, né? Então eu experimento soprar ou deixo até um ventilador pequeno do lado ali para facilitar um pouco o processo de secagem, né? Vez fazendo estudos, né, de encaixe de peças. Essas pecinhas que estão aqui à minha esquerda, perto da chave de fenda amarela, são peças muito úteis. Elas foram tiradas de uma fonte de computador, né? São pequenas bobinas e
e jumpers e tal, são peças que dão uma cara muito legal no projeto, que elas disfarçam muito bem as formas e são detalhes que você consegue dar uma cara de que realmente é uma peça funcional dentro de uma nave miniatura, né? All those moments will be lost in time, like tears in rain. Mais uma vez dando acabamento numa outra peça, a sobra da que eu acabei de cortar, eu vou usar ela como a frente da nave, né? Ela deu um tamanho interessante, ficou com um aspecto legal com esses dois furos, ó, olha lá. Ficou muito bacana na frente, eu vou passar cola e deixar ela na frente mesmo. Aqui são as peças que eu falei para vocês, né? Que dão, elas descaracterizam, né? O formato original do objeto e começo a adicionar ali esses pelos, né? Os disfarces da peça, e a parte de trás da nave é uma parte que as bobininhas se encaixam muito bem, que dão cara de turbina, de maquinário, de peças e tal. Então realmente fica bem bacana essa traseira dessas naves feitas desse jeito. Eu precisei de mais umas peças, né, que eu não tinha em mãos. Eu tive que abrir mais uma fonte que eu tinha guardado aqui, uma fonte que não funciona, né? E para tirar uma bobina, né? E essa bobina ela foi bem útil, deu uma cara bem bacana também para a lateral da nave. Vocês podem ver aqui. E eu aproveitei e posteriormente comecei a desmontar
a fonte todinha para poder retirar as peças que faltaram peças, né? Bom, aí eu comecei a olhar para a nave, né, o projeto, e comecei a perceber que faltava alguma coisa em cima dela, né? Eu não ia deixar ela com esses furos em cima, né? Eu comecei a pensar e eu descobri eu tinha um controle remoto, né? E aí eu achei interessante que se eu abrisse o controle remoto, a parte de trás do controle remoto, onde não tem os furos, ficaria bem interessante em cima, né? Eu fiquei com bastante dúvida. Só que eu acabei usando mesmo, que ficou legal, só que não estava dando curva, né? Porque o controle é reto e a caixa tem uma pequena curva. Eu tive que ir até o fogão, esquentar um pouco essa peça do controle remoto para amolecer, para fazer a curva da caixa, para depois colar. Então funcionou, ficou bem interessante, ficou uma estética bem agressiva da nave, ela ficou com uma cara muito bonita, né? Vocês vão ver logo mais, ela finalizada aqui antes de passar o primer. Tive que dar uns acertos, tirar a parte de dentro do controle, que estava batendo ali a parte de encaixe. Então com a retífica eu tirei. Uma outra coisa que eu acho bem legal é deixar enfatizado aqui no vídeo, né? Como é um tutorial, uma espécie de aula e tal, então é interessante dizer isso aqui, que esse material que vocês estão vendo eu cortar não é uma folha de sulfite, tá? É uma chapa de estireno, né? Ela é muito utilizada no plastimodelismo, para improvisar peças, para repor alguma peça, alguma chapa que você quebrou, perdeu, ou que você quer fazer coisa nova de scratch, né? Porque no modelismo também tem scratch. E o que eu estou fazendo aqui é uma imitação de chapa, né? Como você já deve imaginar, aeronaves e veículos, eles são formados por chapas. Então alguns detalhes que ficam um pouco mais expostos, eu dou essa característica de que tem alguma chapa por baixo, eu meço o tamanho que tem ali aquele espaço, recorto, coloco por cima ali, faço um teste, depois eu corto a própria chapa que já está pronta e dou uma diferença ali, como se tivesse um vão de junção entre as chapas. Eu vou mostrar logo mais no zoom, vocês vão começar a entender melhor. Então eu tento fazer isso nas partes que eu percebo que fica mais vazio da nave. Infelizmente o ângulo da filmagem não favoreceu, eu achei que ia ficar bom, mas não deu certo. Próxima vez a gente melhora isso, tá? Bastante cuidado para colar.
finalizada, tá toda montada. Aqui a parte de trás, um close na parte de baixo, os jumpers colados, a lateral que eu falei para vocês, a parte da chapa, os fios, muito interessante a passagem dos fios, colar os fios como se fosse uma parte ligando a outra, para dar uma característica real da nave mesmo. Ela pintada vai ficar um espetáculo, né? Ela fica muito bacana pintada porque descaracteriza totalmente o objeto que ela era antes. Olha que bacana, um giro completo aí para vocês verem como que ficou, né? A parte de baixo principalmente. E agora eu fiz uma Lazy Susan, né, que é essa base giratória, usada muito para modelar personagens de clay. E eu tô dando um giro aqui mostrando para vocês como ficou, né, com uma iluminação um pouquinho melhor, né, os acessórios, as peças, os encaixes. Eu não sou muito fã de usar cola quente, não gosto de deixar exposta a cola quente, porque ela dá um acabamento muito grosso, né, na peça, e depois é muito ruim de tirar ela para limpar e tal. Então eu uso mais a cola Bonder, que é uma cola líquida, instantânea, seca rápido e é um trabalho limpo, né? Olha lá, essa parte de cima do controle que vocês estão vendo ali é o fundo de um relógio, né? Então são peças inusitadas que a gente vai usando. Muito bem, agora a gente vai usar... Dessa fase aqui a gente vai usar o primer, tá? Porque marca, primer rápido. A gente vai passar uma camada bem fina nessa nave que a gente fez. Esperar secar, dar umas 2 ou 3 demãos e depois a gente faz a pintura. Então vai funcionar assim. Vou colocar a câmera um pouquinho longe para... Aqui tá legal. O primer ele serve para fazer a tinta. A gente vai usar tinta acrílica, para a tinta acrílica pegar um pouco melhor, para ter uma melhor aderência na superfície. A gente espera secar um pouquinho, alguns minutos, e depois a gente dá uma segunda demão, talvez uns 5 minutos secando, e depois a gente faz uma segunda demão. Ó, tá bem molhado ainda, tem que aplicar de longe, não muito perto, para não escorrer. Se escorrer estraga, fica ruim para pintar, fica a mancha de escorrido. Depois que secar a gente passa na parte de baixo. Aqui é a segunda demão do primer. Bom, aqui é a segunda demão do primer. Vamos lá.
Bom, aqui as 3 demãos de primer já foram dadas, já está bem seco. Reparem também que a cor do cinza do primer já está bem escuro, né? Quer dizer que ele já está pronto, preparado para a pintura. Ressaltando que a gente passa o primer antes da pintura, para fazer com que a tinta fique bem aderente. Bom, aqui eu estou mostrando as cores que a gente utilizou para pintar essa criação, né? A gente usou o branco, o Grease Paint, que eu acho uma cor muito bonita para pintar a parte de motor, o laranja, infelizmente eu não tinha o laranja fosco, então eu utilizei o laranja de brilho, né, da Acrylex, e um azul marinho fosco, né? A minha ideia é pintar o corpo da nave de azul marinho a maior parte, revezar com branco e alguns detalhes de laranja. E para essa pintura eu utilizei um compressor, né? Eu uso normalmente aerógrafo, não tenho costume de usar tinta spray para pintar, não compensa para mim, mas é possível também pintar com tinta spray, tomando muito cuidado para não escorrer, né? Já que o jato de tinta é muito grande e forte. A vantagem do compressor e do aerógrafo é que você pode regular a espessura do jato, né? E a força do jato. É fácil trocar a cor, no caso essa tinta é miscível entre si e solúvel à água, né? Então é mais fácil para manusear. Aqui eu começo a pintar primeiro os detalhes, né? Que eu vou esconder, vou fazer uma máscara de fita crepe. Então eu estou passando laranja em algumas partes e depois eu vou dar uma segunda demão. Como estava um dia frio, eu usei um secador de cabelo para acelerar o processo. Funciona muito bem também. E eu ganho tempo para aplicar as demãos. Bom, nessa próxima parte eu estou fazendo a máscara, que eu vou esconder aquela parte laranja, já que eu vou pintar o corpo de azul marinho. Então eu fiz uns desenhos que eu já tinha pensado em fazer, como se fosse uma seta. Setas em cima da nave, de tom laranja. Que é o processo da medição, para riscar e passar o estilete.
agora a aplicação do mascaramento. Com calma, para não rasgar. Próxima etapa, preparo da tinta e pronto para pintar. Por mais que seja uma cor escura, eu pensei que ia ser fácil, talvez 2 demãos, mas a tinta laranja ela é muito forte, então eu tive que dar aproximadamente 4 demãos por cima da peça para poder pegar bem a cor azul. Após as 4 demãos de tinta azul, a peça está pronta para receber a próxima camada, que vai ser o branco, a parte de baixo. Para isso eu preciso fazer a máscara para esconder a parte de cima e deixar a parte de baixo exposta para a pintura de tom branco. Por fim, a aplicação da tinta branca. 2 demãos foram suficientes. E depois que eu terminei, eu pude perceber também que vazou um pouco do ar da tinta branca por baixo do molde, né? Mas isso é fácil resolver com um pincel fino, é um retoque. Como a tinta azul marinho da nave é uma tinta matriz, com o pincel eu consigo retocar. Não vai ficar a marca do pincel.
E nessa parte eu comecei a tirar os moldes de fita crepe que eu tinha deixado para trás. Comecei a tirar com calma para não estragar, não arranhar a pintura. Última etapa, que é esconder toda a nave, deixando somente a turbina e os motores aparecendo para receber a última pintura, que é a Grease Paint. Aqui tem que preparar, esconder bem escondidinho, porque qualquer vazamento de tinta, de ar do aerógrafo pode borrar todo o trabalho por dentro, e a gente evita o problema cobrindo bem as partes, né? Aqui eu uso um saco plástico não para economizar a fita crepe, mas para ganhar tempo, né? E depois que ela tá pronta é só aplicar a tinta a última cor, né? A última cor é aplicar na parte de trás da nave. Depois é só tirar a fita crepe, a nave começa a tomar forma. A cor é basicamente essa cor, né? Com o pincel eu coloquei alguns detalhes de laranja e algumas outras peças. E agora a próxima etapa são os efeitos de desgaste, é o que dá todo a vida para a criação, né? Bom, como um efeito diferencial para a criação desse projetinho aqui, eu vou pintar umas partes, né, que seriam a parte da arma, né, a parte da frente aqui. Eu usei uma tinta preta acrílica fosca, né? Bastante cuidado para não sujar o que já foi pintado. É importante nesse tipo de hobby não ter pressa, fazer com muita calma, tranquilo. Aqui os detalhes que eu queria já foram pintados de preto, a tinta já está seca. Depois desse processo, o próximo é dar o desgaste à nave, né? Então aqui eu uso uma tinta marrom ou preta, dependendo do efeito que eu quero fazer, vai da pessoa. E eu misturo com um pouco de água. Ela fica uma tinta bem aguada, né? Então aí eu começo a espalhar rapidamente com o pincel mais largo
sobre a superfície da nave. No caso aqui vai aparecer muito mais na parte branca, porque a parte azul marinho, como é escura, vai aparecer muito pouco, né? Aí vai ter um outro tipo de desgaste que eu vou mostrar para vocês como fazer, tanto na parte clara como na parte escura. Na parte escura aparece muito mais, que é o efeito de desgaste de metal. Aqui você passa com a tinta, antes de secar você tem que passar um pano para tirar o excesso. Então nos sulcos, nos relevos baixos, né, essa tinta ela vai entrar e não vai sair. Então você consegue tirar das superfícies lisas da parte de cima. Dá um efeito de desgaste bem interessante. Fica legal, como eu já disse, tanto com marrom, um ocre ou até com preto, né? Nessa nave não foi o caso, eu não fiz o efeito enferrujado, né? Porque não é uma nave que eu quero dar a cara de que é uma nave muito antiga e tal, que ela tá meio que detonada e tal. Bom, nessa parte a gente vai ver aqui como é que faz o processo de ferrugem, né? Na parte de trás, a parte suja de trás do motor, das turbinas. Eu uso aqui um giz pastel seco, é super barato também. Em algumas lojas você consegue encontrar ele avulso, em torno de 7, 8 reais. Eu raspo com estilete para tirar uma camada de pó. E com um pincel de cerdas um pouquinho dura, não muito mole, não muito dura, mas até um pincel chato, né? Como vocês podem ver. E devagar eu passo as cerdas do pincel sobre o pó que foi extraído, enchendo bastante, carregando bastante o pincel. E eu vou passando nas partes de relevo baixo, a parte onde eu entenda que a nave não teve atrito, né? Onde a nave não teve atrito, eu passo deixando como se fosse acúmulo de poeira, acúmulo de sujeira. Como se fosse um objeto de verdade, né? Um carro, uma moto, que você vê que ela fica muito tempo parada. A gente vê muito isso em programas de TV, onde os carros antigos eles estão bem detonados, sujos de poeira, tem umas partes que ficam bem sujas e tal, então a gente consegue ter uma noção a partir daí. Bom, aí a parte de trás, né? Uma parte que é bem especial, que precisa ser caprichada para dar um realismo muito maior, né? Como vocês podem ver, a gente começa a bater o pincel com bastante giz pastel, né? Bastante pó de giz. Eu particularmente prefiro o tom marrom, né? Às vezes eu pego um pouco do pó marrom e misturo com laranja, também dá um efeito bem legal. E caprichando nos detalhes, né? Imaginando onde se deposita a poeira, onde escorre a ferrugem, né? A outra parte do desgaste que eu falei para vocês, a parte do desgaste na parte escura e tanto na parte clara, é efeito metalizado, né? No caso eu usei essa tinta, né, de cor prata. É uma tinta na categoria de tinta acrílica também. Imaginando que essa nave, viajando pelo espaço, ela enfrentou as intempéries, né, poeira, algum tipo de meteoro e tal. E a gente vai usando essa técnica para mostrar onde a nave teve um desgaste, onde o metal aparece. Isso é em toda a nave, tá? Tanto atrás do motor, quanto na frente, quanto para a parte de baixo. E o resultado final de todo esse processo é esse aqui, ó.